Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de arquitetura e organização de computadores. Eu sou o Diogo Martins, curso Sistemas para a Internet no Instituto Federal do Triângulo Mineiro. Dentro da nossa ementa, hoje abrangeremos os conceitos básicos e os sistemas numéricos. Dentro dos conceitos básicos, teremos tipos de soquetes, dispositivos de entrada e saída e memórias. Tipos de soquete. Nos primeiros equipamentos 286, os soquetes eram bem simples. Para a remoção do processador, era necessária a utilização de uma chave de fenda. Nos processadores 386DX, isso ainda acontecia. Já com o processador 386, ele era soldado diretamente na placa, sem soquete, e não podia ser substituído. Apenas com o aparecimento da família 486, é que surgiu o tipo de soquete que utilizava uma espécie de alavanca para o travamento do processador, tornando o processo de substituição dos processadores muito mais rápido e seguro. Agora, já lá pelo meio da década de 90, a maioria dos fabricantes utilizava o soquete 7. Eram processadores como o Intel Pentium MMX, o AMD K5, K6, K6-2, o 6X86MX e o 6X86M2. Também tinha o IDT C6 e permitiam sua utilização com a maioria das placas-mães de soquete 7. Indistintivamente, bastava que a BIOS suportasse o processador. De alguns anos para cá, os fabricantes de processadores passaram a ser exclusivos, começaram a fazer encaixes diferentes, com a desculpa do aumento de desempenho e da facilidade de manuseio, bem como estruturas internas diferentes, o que impossibilita o uso da mesma placa-mãe para diversos tipos de processadores. Com isso, hoje o consumidor que quiser substituir um processador de uma determinada marca por outra de marca diferente, tem que também substituir a placa-mãe. Sem dúvida, o soquete 7 foi um dos soquetes mais difundidos no mundo da informática. Permitia a utilização de diversos processadores diferentes, como o AMD K6-2 e os M3 da Cyrix, além de, é claro, os processadores da Pentium. As placas-mães de soquete 7 eram fabricadas em duas linhas distintas. A primeira, fabricada até 1997, operava com barramento 66 e suportavam processadores Pentium comuns, os MMX e os processadores K6 até 233. A segunda linha, a mais conhecida como Super 7, operava com barramento de 100 e era compatível com processadores AMD K6-2 e K6-3. O slot 1, desenvolvido pela Pentium 2 e também para alguns modelos da Celeron e do Pentium 3, com esses processadores usavam o cache L2 externo. Acabaram se tornando muito grandes para caber no soquete 370. O soquete 370, adentrando aqui ao tema, ele tem aparência similar do soquete 7, só que com muito mais pinos. Esse soquete, que tem a mesma pinagem do slot 1, é destinado a processadores Intel Celeron e Pentium 3. Algumas placas-mães com esse tipo de soquete são incompatíveis com o Pentium 3 por causa da diferença quanto à tensão de alimentação. Voltando ao assunto, mesmo o slot 1 tendo a mesma pinagem que o soquete 370, mecanicamente os conectores são diferentes. Enquanto o 370 é quadrado, como os soquetes tradicionais, o slot 1 é linear, parecido com o slot para uma fita do Atari 2600. Aliás, nada mais apropriado, já que os processadores dessa linha vinham envoltos por uma espécie de cartucho parecido com um dos antigos videogames. Alguns modelos de processadores com encaixe do tipo 370, como o Celeron PPGA, a PPGA é o formato de encapsulamento, aparência externa de circuitos integrados de cada tipo de processador, que no fundo é um circuito integrado anabolizado. Usam um tipo diferente de encapsulamento. Podem ser encaixados no slot 1 com o auxílio de um adaptador 370 slot 1, facilmente encontrado em lojas especializadas naquela época. Alguns modelos de placa traziam um recurso interessante, dispunham do slot 1 e também do soquete 370, que permitia a utilização de um processador Pentium 2 ou de um Celeron PPGA. Óbvio que não ao mesmo tempo, né?
Esse tipo de placa era muito útil para quem não quisesse ter de se preocupar em substituir sua placa, caso optasse mais tarde por um upgrade. O slot A. O slot A foi desenvolvido pela AMD e é fisicamente parecido com o modelo do slot 1 da Intel, diferenciando-se deste apenas pela existência de um pino central que divide o encaixe em dois. Isso impede que os usuários tentem encaixar processadores AMD em uma placa compatível com o slot 1. A slot A teve vida curta. Ele equipou-se o slot A apenas os primeiros modelos de processadores da Atom, que tinham sido descontinuados pouco tempo depois por causa do seu alto custo de produção. O slot A não suporta os modelos de Athlon mais atuais, como o Athlon Thunderbird, e também não aceita nenhum tipo de adaptador. E o socket A? O socket A substituiu o slot A, e hoje é utilizado em processadores Athlon Thunderbird e o Duron. Modelos da placa-mãe que utilizam esse tipo de socket suportam tanto processadores Athlon como os modelos Duron, com exceção de alguns modelos Athlon que utilizam a frequência de barramento igual ou superior a 133. O socket 478. O socket 478 era um modelo utilizado para os processadores Pentium 4 Northwood, e ele continua proporcionando desempenho inferior ao de seus rivais da AMD, mas a Intel está sempre incrementando seus modelos com novas tecnologias, como o Front Side Bus de 800 MHz e a tecnologia Hyperthreading. O socket 940. Esse socket é utilizado nos processadores Atom 64FX e também no processador Opteron, ambos oferecendo um cachê de L2 de 1 MB. Esse novo socket traz 940 pinos, e os processadores que são encaixáveis nesses sockets funcionam somente com memória ECC, muito mais caras que os módulos de memória DDR. O socket 754. O socket 754 é o modelo utilizado para os processadores Atom 64 que possuem 754 pinos. Esses processadores são a versão mais simples da família do Atom 64, sendo compatível com os módulos de memória DDR400. As placas produzidas para um Athlon 64 não são compatíveis com os processadores da Athlon 64FX, principalmente por causa da diferença entre os sockets e de sua arquitetura geral, que é um pouco mais simples. O socket LGA 775. O socket 775 marcou a migração do padrão LGA, onde os pinos ficam movidos do processador para o socket, encurtando o comprimento das trilhas e permitindo assim o uso de frequências ligeiramente mais altas. Com a possível exceção do antigo socket 7, o 775 é o socket com maior longevidade da Intel. Ele foi introduzido com o lançamento do Pentium 4, com o Core, o Cedar 1000, e também foi usado durante a época do Pentium D e continuou nativo durante toda a época do Core 2 Duo, do Core 2 Quad, sendo aposentado apenas com a introdução do Core i7. O socket LGA 1366, que veio com a introdução do Nehalem, que marcou a migração para o uso de controladores da mesma memória integrados. Com isso, os números de contatos no processador aumentou bastante, dando origem ao LGA 366 usados nos Core i7 baseado no Bloomfield, com suporte à tecnologia Triple Channel. Vamos entrar agora em conceitos básicos de dispositivos de entrada e saída. Dispositivos de entrada e saída é um termo característico de tipos de dispositivo de um computador. O input e output é um termo da informática que também se refere aos dispositivos de entrada e saída. Quando o hardware insere dados no computador, dizemos que ele é um dispositivo de entrada. Agora, quando esses dados são colocados à mostra ou quando saem para outros dispositivos, dizendo que esses hardwares são dispositivos de saída. Saber quais são os dispositivos de entrada e saída de um computador é fácil. Não pense que é um bicho de 7 cabeças. Agora eu vou listar os principais dispositivos de entrada e saída no computador. Teclado. Principal dispositivo de entrada de um computador. É nele que você insere caracteres e comandos do computador. No início da computação, sua existência era primordial para que o ser humano pudesse interagir com o computador. O inserimento de dados era feito através de prompts de comandos. Mouse. Não menos importante que os teclados, os mouses ganharam grande importância
com o advento da interface gráfica, e através dos botões do mouse é que interagimos com o computador. Os sistemas operacionais de hoje estão voltados para uma interface gráfica e intuitiva, onde é difícil imaginar alguém usando um computador sem este periférico de entrada. Ícones de programas, jogos, links na internet, tudo isso é clicado através dos mouses. Microfone, um periférico de entrada com a função de gravação de voz e testes de pronúncias. Também pode ser usado para conversação online. Dispositivo de saída. O avanço da tecnologia deu a possibilidade de se criar um dispositivo com capacidade de enviar e transmitir dados. Tais periféricos são classificados tanto como dispositivo de entrada, saída e também dispositivos de entrada e saída. A tela de vídeo, ela te dá a imagem que você vê. Por esse motivo, ela é um dispositivo de saída. A impressora, ela recebe informações do computador e imprime em folhas aquela determinada imagem ou aquele determinado texto, originalizando uma saída de dados de dentro do computador. O áudio do mesmo jeito. Você põe uma música e ele toca. Com isso, um dispositivo de saída. Não é difícil o entendimento. Dispositivos de entrada e de saída. Disco rígido. Ele recebe informação tanto quanto dá informação. Pendrives. O pendrive é o tipo de memória portátil e removível com capacidade de transferir dados ou retirar dados de um computador. Uma impressora multifuncional. Como o próprio nome já diz, este tipo de impressora pode servir tanto como copiador ou scanner. Monitor touchscreen. Tela de monitor sensível ao toque. Através dela você recebe dados em forma de imagem e também pode enviar dados e comandos ao computador através de toque. A tecnologia é mais usada na indústria telefônica e seu uso em monitores de computadores ainda está em fase de expansão. Conceitos básicos. Vamos falar sobre um pouco de memórias. No que se refere ao hardware dos computadores, entendemos como a memória dos dispositivos que armazenam os dados com os quais o processador trabalha é essencialmente duas categorias, de memórias ROM, que permite apenas a leitura dos dados e não perde informação na ausência de energia, e a memória RAM, que permite ao processador tanto a leitura quanto a gravação de dados, e perde informação quando não há alimentação elétrica. Neste artigo, apresenta os principais tipos de memória RAM, assim como mostra as características mais importantes desse dispositivo, como frequência, latência, encapsulamento, tecnologia, entre outros. Vou começar pela memória ROM. Memória ROM seria em inglês Read Only Memory, ou seja, memória somente de leitura. Recebem esse nome porque os dados são gravados nelas apenas uma vez. Depois disso, essas informações não podem ser apagadas ou alteradas, apenas lidas pelo computador, exceto em alguns casos especiais, onde tem um jeito de regravar a memória ROM. Vou falar sobre a memória PROM. Esse é um dos primeiros tipos de memória RAM. A gravação de dados desse tipo é realizada por meio de aparelhos que trabalham através de uma reação física com elementos elétricos. Uma vez que isso ocorre, os dados gravados na memória PROM não podem ser apagados ou alterados. Memória EPROM. Memória EPROM tem como principal característica a capacidade de permitir que dados sejam regravados no dispositivo. Isso é feito com o auxílio de um componente que emite luz ultravioleta. Nesse processo, os dados gravados precisam ser apagados por completo. Somente depois disso é que uma nova gravação pode ser feita. Memória EEPROM. Este tipo de memória ROM também permite a regravação de dados. No entanto, ao contrário do que acontece com as memórias EPROM, os processos para apagar e gravar dados são feitos eletricamente, fazendo com que não seja necessário mover o dispositivo de seu lugar para um aparelho especial para que a regravação ocorra. Memória EAROM. As memórias EAROM podem ser vistas como um tipo de EEPROM. Sua principal característica é o fato de que os dados gravados podem ser alterados aos poucos, a razão pela qual esse tipo de
tipo é geralmente utilizado em aplicações que exigem apenas reescrita parcial de informações. Memória flash. As memórias flash também podem ser vistas como um tipo de memória EEPROM. No entanto, o processo de gravação e regravação é muito mais rápido. Além disso, as memórias flash são mais duráveis e podem guardar um volume elevado de dados. É possível saber mais sobre esse tipo de memória RAM no artigo Cartões de Memória Flash, encontrada no site, ou encontrada na Wikipedia. Memória RAM. As memórias RAM, que são em inglês Random Access Memory, ou memória de acesso aleatório, constituem uma das partes mais importantes dos computadores, pois são nelas que o processador armazena os dados com os quais está lidando. Este tipo de memória tem um processo de gravação de dados extremamente rápido se comparado aos vários tipos de memória ROM. No entanto, as informações gravadas se perdem quando não há mais energia elétrica, isto é, quando o computador é desligado, sendo, portanto, um tipo de memória volátil. Há dois tipos de tecnologia de memória RAM, que são muito utilizadas, estática e dinâmica, isto é, SRAM e DRAM, respectivamente. Há também um tipo mais recente de memória chamada MRAM. Vou fazer uma breve explicação sobre cada uma. Memória SRAM, Static Random Access Memory, ou seja, memória RAM estática. Este tipo é muito mais rápido que as memórias DRAM, porém armazena menos dados e possui um preço elevado se considerado ao custo por megabyte. As memórias SRAM costumam ser utilizadas como cache. A memória DRAM, Dynamic Random Access Memory, memória RAM dinâmica no caso. Memórias desse tipo possuem capacidade alta, isto é, podem comportar grandes quantidades de dados. No entanto, o acesso a essas informações costumam ser mais lentos que o acesso às memórias estáticas. Este tipo também costuma ter um preço bem menor quando comparado ao tipo estático. A memória MRAM Magneto Random Access Memory, memória RAM magneto resistiva. A memória MRAM vem sendo estudada há tempo, mas é somente nos últimos anos é que as primeiras unidades surgiram. Trata-se de um tipo de memória até certo ponto semelhante à DRAM, que mais utiliza células magnéticas. Graças a isso, as memórias consomem menor quantidade de energia, são mais rápidas e armazenam dados por um longo tempo, mesmo na ausência de energia elétrica. O problema das memórias MRAM é que elas armazenam pouca quantidade de dados e são muito caras, portanto, provavelmente serão adotadas em larga escala. Um aspecto do funcionamento das memórias RAM. As memórias DRAM são formadas por chips que contêm uma quantidade elevadíssima de capacitores e transitores. Basicamente, um capacitor e um transistor juntos formam uma célula de memória. O primeiro tem a função de armazenar a corrente elétrica por um certo tempo, enquanto o segundo controla a passagem dessa corrente. Se o capacitor estiver armazenando corrente, tem que ser um bit. Se não estiver, tem que ser bit 0, ou seja, positivo e negativo. O problema é que essa informação é mantida por um curto período de tempo. E para que não haja perda de dados da memória, um componente controlador de memória é responsável pela função de refresh, ou refrescamento, que consiste em regravar o conteúdo da célula de tempo em tempos. Note que nesse processo é realizado milhares de vezes por segundo. O refresh é uma solução, porém acompanhada de efeitos colaterais. Esse processo aumenta muito o consumo de energia e, por consequência, aumenta o calor gerado. Além disso, a velocidade de acesso à memória acaba sendo reduzida. Memória SRAM, por sua vez, é bastante diferente da DRAM, e o principal motivo para isso é o fato que utiliza 6 transitores, ou 4 transitores, ou 2 transitores, para formar uma célula de memória. Na verdade, 2 transitores ficam responsáveis pela tarefa de controle, enquanto os demais ficam responsáveis pelo armazenamento elétrico, isto é, pela formação do bit. A vantagem desse esquema é que o refresh acaba não sendo necessário, fazendo com que a memória RAM seja mais rápida e consuma menos energia. Por outro lado, como sua fabricação é mais complexa e requer mais componentes, seu custo acaba sendo extremamente elevado, encarecendo por demais a construção de um computador baseado somente nesse tipo. É por isso que sua utilização é mais comum como cache,
pois para isso são necessárias pequenas quantidades de memórias. Como as memórias de RAM são mais comuns, elas que são o foco do texto nesse momento. Vou voltar aqui um pouquinho que tem mais uma coisinha para me passar, eu achei que tinha outro slide. O processo, como eu havia dito, elas serão foco do texto a partir desse momento. O processo armazena na memória RAM as informações com quais trabalha. Portanto, a todo momento, as operações de gravação, eliminação e acesso aos dados são realizadas. Esse trabalho todo é possível graças ao trabalho de um circuito já citado chamado de controlador de memória. Para facilitar a realização dessas operações, as células de memória são organizadas em uma espécie de matriz, ou seja, são orientadas em um esquema que lembra linhas e colunas. O cruzamento de uma certa linha também é chamada de word line, como uma determinada coluna, também chamada de byte line, forma o que conhecemos como endereço de memória. Assim, para acessar o endereço de uma posição de memória, o controlador obtém o seu valor de coluna, ou seja, o valor RAS, que seria Row Address Strobe, e seu valor de linha, ou seja, valor CAS, que seria Column Address Strobe. A temporização e latência das memórias. Os parâmetros de temporização e latência indicam quanto tempo o controlador de memória gasta com as operações de leitura e escrita. Em geral, quanto menor esses valores, mais rápidas são as operações. Para que você possa entender melhor, tomemos um exemplo, um módulo de memória que informa os seguintes valores em relação à latência: 5, menos 4, menos 4, menos 15, menos 1t. Esse valor está escrito dessa forma: TCL menos TRCD menos TRP menos TRAS menos CR. Vejamos, cada um desses parâmetros significa TCL, Cache Latence. Quando uma operação de leitura de memória é iniciada, sinais são adicionados para ativar as linhas RES e as colunas RES, correspondentes para determinar se a operação de leitura ou escrita, que seria CS Chip Select, e assim por diante. O parâmetro envio do sinal e a disponibilização dos respectivos dados, em outras palavras, o intervalo existente entre a requisição de um dado pelo processador e a entrega deste pela memória, assim como no caso do exemplo, o valor é de 5 cliques por clock, 5 ciclos de clock. TRCD, Rest to Cache Delay. Esse parâmetro indica também em ciclos de clock o intervalo que há entre a ativação da linha e da coluna e um determinado dado. TRP, Rest Pre-Change, intervalo entre clocks, que informa o tempo gasto entre desativar o acesso a uma linha e ativar o acesso a outra. Em nosso exemplo, o valor é de 4 ciclos. TRES, Active to Package Delay. Esse parâmetro indica também em clocks, necessário entre um comando de ativar a linha e a próxima ação do mesmo tipo. Em nosso exemplo, o valor é de 15 ciclos por clock. E o último, CR, Command Rate, intervalo que há entre a ativação de um sinal CS e qualquer outro comando. Em geral, esse valor é de 1 ou 2 ciclos de clock e acompanhado da letra T. No nosso exemplo, esse valor é de 1 ciclo. Esses parâmetros costumam ser informados pelo fabricante em uma etiqueta colada ao pente de memória. Muitas vezes o valor de CMD não é informado. Quando isso não ocorre, é possível obter essas informações através de softwares específicos, como o gratuito CPU-Z para o Windows, ou mesmo pela setup da BIOS. Os parâmetros de temporização fornecem uma boa noção de tempo de acesso das memórias. Note que quando falamos disso, nos referimos ao tempo que a memória leva para fornecer dados requisitados. E o que não foi dito acima é que esse tempo é medido em nanosegundos, isto é, 1 segundo dividido por 1 bilhão. Assim, para se ter uma noção de qual é a frequência máxima utilizada pela memória, basta dividir 1000 pelo seu tempo de acesso em nanosegundos. Essa informação pode constar
em uma etiqueta no módulo e pode ser informado através de softwares especiais. Por exemplo, se um pente de memória trabalha com 15 ns, sua frequência é de 66, pois 1000 dividido por 15 é igual a 66. Eu tirei esses dados, entre alguns outros, dessas fontes. O Hardware, que é um ótimo site, muitos manuais da nossa Wikipédia, né, que sempre tem resposta para tudo, e do Google Imagens, que foi onde eu peguei as imagens das memórias do soquete. Pessoal, mais uma vez obrigado. Espero vocês na nossa próxima videoaula.